Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz, saúde e sabedoria para você. Isaías 41, o verso 6 diz: Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Receba esta palavra, esforça-te. Eu creio que estamos iniciando uma nova semana, estamos iniciando um novo dia, e eu creio que vai ser um dia e uma semana produtiva, uma semana frutífera. Quero ser profeta na sua vida para você que crê. Receba algo extraordinário no dia de hoje e seja uma semana de alinhamento espiritual. E nós estamos numa semana muito especial porque estamos também aqui com os nossos episódios, a série Atos dos Apóstolos. Estamos aqui hoje, vamos falar um pouquinho Atos capítulo 12, sempre lembrando que o ideal é que você leia a Bíblia. Atos capítulo 12, você lendo, você vai desenvolver a sua fé e vai aprender muito. Tem apenas 25 versículos, Atos 12, e vamos tirar aqui uma palavra de fé baseado nesse texto. Então fica comigo até o final, porque no final eu quero dar um recadinho para você, um convite para você e também orar com todos vocês. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus. Se você me ouve pela primeira vez, eu sou o pastor Edson Nogueira. Estamos em Curitiba, mas também estamos em várias emissoras de rádio, tanto em Curitiba, inclusive a rádio também em Guaratuba, Alternativa FM. Meu abraço, meu carinho especial a todo o povo querido de Guaratuba, imediações e todo esse lindo litoral lindíssimo do estado do Paraná. Um grande abraço a vocês também, inclusive lá de Paranaguá. Temos uma grande audiência em Antonina, Morretes também. É muito bom falar com todos vocês. E é claro, como essa palavra também está no nosso canal no YouTube, claro que a gente fala para muita gente no Brasil. Um abraço a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal Agindo Deus, quem impedirá, no YouTube. Um grande abraço a todos e obrigado também a você que tem sido um apoiador do nosso ministério. Que Deus te recompense e que você seja ainda surpreendido por esses dias, ou quem sabe essa semana ainda, você receba um presentaço de Deus para você. Você toma posse? Então toma posse aí, recebe a poder em nossas palavras. Muito bem, meus queridos, é o seguinte, vamos então para Atos capítulo 12. Atos 12 nos mostra um dos momentos mais difíceis da igreja primitiva. Estava tendo ali perseguição, prisão e até morte. Mesmo diante da pressão, a igreja não recua, mas responde com oração, minha gente. Este capítulo, ele revela que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Vou repetir. Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Então, eu vou colocar aqui um tema. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Primeira coisa aqui, a perseguição não impede o propósito de Deus. Atos 12, do 1 ao 4, diz assim: E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então vemos aqui nessa história bíblica que Herodes, ele começa a perseguir o povo de Deus. Ele manda eliminar Tiago, irmão de João. Ele prende Pedro para agradar aos judeus e planeja julgá-lo publicamente. Olha que situação. Vamos ter aqui algumas aplicações. Preste atenção. O inimigo tenta calar o povo de Deus com medo e violência, mas não pode deter o plano de Deus. Então preste atenção nesta objetiva aplicação. Nem toda
dificuldade é sinal de derrota. Muitas vezes é sinal de que Deus está prestes a agir. Sabe quando parece que não tem saída? Você não encontra ajuda com ninguém, em lugar nenhum? Pois é, esse momento aí é o momento então de Deus agir. Então aquilo, ou seja, nem toda dificuldade é sinal de derrota. Muitas vezes é sinal de que Deus está prestes a agir. Inclusive você está ouvindo, agindo Deus, quem impedirá? É o nome do nosso ministério, muito forte isso aqui. Segunda coisa, o povo de Deus, ou a igreja primitiva da época, responde então com oração, com constante oração. Verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, que era o apóstolo, estava preso. A igreja, um grupo de pessoas, estava numa casa, eles estavam orando e Deus estava trabalhando. Meu querido e minha querida ouvinte, entenda uma coisa. Enquanto Herodes confiava em soldados, o povo de Deus confiava em Deus. Então você da atualidade do século 21, continue confiando em Deus, que Deus está no controle e Ele está agindo, com certeza. Então, meu amado e minha amada ouvinte, quando não podemos mudar a situação com as mãos, mudamos com a nossa oração. Muitas vezes você vai ter que orar de joelho, às vezes vai orar sentado, vai orar deitado, vai orar em pé, mas ore. Então aquilo que a gente não pode resolver com as nossas mãos, nós podemos orar, clamar, invocar a Deus e Deus vai reverter esse quadro. É o que aconteceu aqui. Continue me ouvindo, você vai ver o final dessa história e no final a gente ora junto aqui. Terceira coisa, Deus age de forma sobrenatural. Deus agiu de forma sobrenatural. É só você ler capítulo 12 de Atos, do verso 6 ao 11, narra como Deus agiu. Como Deus agiu. Primeiro, um anjo do Senhor aparece na prisão, quebra as cadeias, abre as portas e conduz Pedro à liberdade. Deus manda um anjo lá na prisão e o anjo que abriu, o anjo quebra as cadeias, o anjo abre as portas e o anjo conduz Pedro para a liberdade. Ou seja, Pedro achava que era um sonho, mas era real. Pedro achava que era um sonho, mas era real. Quero profetizar na sua vida, para você que nos recebe com tanto carinho nesse dia. Lembrando o seguinte, que tem coisa que vai acontecer na tua vida, se já não aconteceu, né? Que você vai falar, meu Deus, parece que eu estou sonhando, mas é verdade. É o agir de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Quando eu falo isso, me dá uma força sobrenatural dentro de mim, porque eu sei em quem tenho crido e eu tenho o prazer, a alegria de estar pregando esse evangelho maravilhoso de Jesus há muitos anos, levando fé e esperança. E você que me acompanha pelas ondas amigas do rádio, ou mesmo pelo nosso canal no YouTube, Spotify também, lembrando que nós ministramos já praticamente há mais de 21 anos, levando fé e esperança, ensinando e muita gente ouvindo e sendo transformada pelo poder da palavra. Então eu quero informar a você, meu amado e minha amada, Deus não está limitado por muros, cadeias ou autoridades. Aquilo que parece impossível para você é simples para Deus. Então não limite o poder de Deus. Deus é o Deus do impossível. Então creia que aquela situação que você precisa resolver já está resolvida, vai ter solução, vai ser favorável a você. Creia nisso. Se você já me ouve logo pela manhã, esse domingo especial, então creia que Deus agirá. Aproveite bem esse domingo, porque nós cremos que vai ser uma semana produtiva, vai ser uma semana frutífera. Eu tenho certeza disso, eu tenho essa fé e eu quero encorajar você a ter essa fé também, que Deus fará maravilhas na sua vida também. Outra coisa importante, Deus surpreende até quem ora. Atos capítulo 12, do 12 ao 16, quando Pedro chega à casa, onde estava um grupo de irmãos orando, o povo estava orando. Era um grupo de pessoas numa residência orando. Não acreditaram que era ele.
pensaram que fosse um anjo. Gozado, ele estava numa casa orando, esse povo estava orando. Está escrito aqui, ó, Atos 12, o verso 12 ao 16, diz assim, ó, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Esse texto aqui, eu já preguei muitas vezes em cima dele, mas tem hora que é engraçado, se você pensar bem. A equipe ali, havia um grupo de pessoas orando numa casa, justamente em prol para que Deus agisse lá na cadeia, na prisão, na vida de Pedro. E Deus agiu. Aí foi mais difícil Pedro entrar na casa onde ele estava orando, porque o pessoal achou que era um anjo, eles ficaram, mas aí quando eles viram, realmente era Pedro. Então, meu amado, preste atenção, às vezes oramos, mas temos dificuldade de crer na resposta. Então, ore esperando milagres, não apenas alívio emocional. Então aquele povo orou e Deus agiu. Aí a bênção chega lá e para abrir a porta o pessoal achou que não era Pedro, mas era o próprio homem de Deus, que Deus deu o livramento. Então oração tem poder, é forte, né? Por isso que no livro de Tiago, capítulo 5, Tiago diz assim, olha, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. De um, imagina de vários, imagina de milhares. Nós podemos revolucionar o mundo, minha gente, é isso aí, entendeu? Outra coisa importante, Deus julga o orgulho e exalta o seu nome. Herodes recebe glória como se fosse Deus. Deus o fere, no caso Herodes, e ele morre. Tem um ensinamento aqui. Quem toma a glória de Deus vai colher juízo. Toda vitória deve ser devolvida em adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. E, chegando no final, nós vemos aqui que a palavra de Deus continua crescendo. Diz a Bíblia, Atos 12, 24, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Mesmo com perseguição, morte e prisão, o evangelho avança. Ou seja, nada pode parar aquilo que Deus decidiu fazer. Quero profetizar essa frase aqui que eu falei agora para você. Nada pode parar aquilo que Deus decidiu fazer na minha vida ou através da minha vida. Nada pode parar aquilo que Deus decidiu fazer na sua vida, ouvinte, e através de você. Porque a obra é de Deus, não dos homens. Então podemos concluir para a gente orar o seguinte. Em Atos 12, ele nos ensina que a perseguição não para o povo de Deus. Segundo, a oração move o céu. Terceiro, Deus abre portas impossíveis. Quarto, a glória pertence somente ao Senhor. E quinto, a palavra sempre prevalece. Então, quando o povo de Deus ora, dobra os seus joelhos, ou se não pode dobrar os joelhos, mas ora, Deus abre portas. Então receba essa instrução e seja uma pessoa feliz. Que Deus te abençoe e te ilumine. Nós vamos orar agora. Mas antes da oração, que eu vou orar agora, eu quero fazer um convite para você. Você que me ouve aqui no litoral do Paraná ou qualquer parte do Brasil. Domingo, dia 8 de março. Anote essa data, se programe, vem com a gente para Curitiba. Dia 8 de março. Vamos ter uma imersão espiritual forte em Curitiba. Vai ter às 9h30 da manhã e às 15 horas. Já vem pro dia inteiro. Vai ser tremendo o agir de Deus. Vem com a gente, 8 de março, em Curitiba. Hotel Estação Express. Rua João Negrão, 780. Entrada franca, venha na fé. Vamos orar, vamos ministrar. Uma equipe de pastores, um amigo meu, pastor Antônio Naine Sobrinho, vai estar conosco também. Vai ser tremendo o agir de Deus. Venha com a sua família e aproveite as oportunidades. 8 de março, nós te esperamos em Curitiba. Mais informações no nosso Instagram. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá no Instagram. Lá tem todas essas informações. Meu Deus e meu Pai,
Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar iniciando mais um dia e também mais uma semana, Senhor. Que tenhamos 7 dias de prosperidade, de alegria. Usa-nos para a glória do teu nome, Pai. Abençoa cada ouvinte que recebeu essa instrução espiritual, que essas palavras tenham sido entendidas. E o meu desejo, Pai, que esta palavra que está gravada no nosso canal no YouTube, essa palavra venha ter muitas visualizações, muitas pessoas venham ouvir esta palavra, para que elas cresçam e desenvolvam a sua fé. Pedimos a graça do Senhor, o favor do Senhor, a bênção do Senhor sobre cada ouvinte, sobre cada família. Que os enfermos sejam curados, que o mal bata em retirada e a paz de Cristo reine no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente querida, um grande abraço. Você que me ouve logo pela manhã no domingo, tenha um domingo abençoado em família e até amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, com mais uma pérola de sabedoria. Um abraço a todos. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fique exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!